Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feliz, um pouco nervoso, para variar, mas eu não vou deixar de maneira nenhuma. Desde quinta-feira passada o pastor disse que eu viria dar esse testemunho, e há 10 anos que eu aceitei o chamado do Senhor, que eu respondi e disse sim para Jesus, e durante 10 anos eu nunca fiz o que eu vou fazer aqui hoje. Então é para a honra e para a glória do Senhor, e eu vou fazer porque assim o Senhor quer, e como o pastor disse, eu não vou ficar guardando isso para mim, e eu vou espalhar e envergonhar Satanás. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em João, capítulo 5. Antes disso, eu quero falar de um versículo de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Esse versículo que eu pus aqui é um versículo assim que eu me fortaleço nele, é um versículo que eu gosto muito de ouvir, e conversando com Deus eu preferi colocar ele assim. E ele diz assim: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Eu gostaria que todos repetissem comigo a parte B do versículo. Mas a Deus tudo é possível. Mas a Deus tudo é possível. Mas a Deus tudo é possível. Amém? E isso é o que eu quero dizer, que para Deus nada é impossível. Porque eu vivi assim durante 25 anos da minha vida. Então hoje eu quero testemunhar aqui a alegria de saber que eu fui resgatado de um cativeiro de Satanás e fui trazido para o reino da luz pelo meu Senhor Jesus. Não merecia, mas Ele olhou para mim com cuidado e Ele me ensinou a amar, e Ele fez uma transformação na minha vida, dessa forma que vocês estão vendo. E para a glória do Senhor, eu vim hoje falar dessa transformação. E antes disso, eu creio que muita gente aqui, para não dizer todos, já conhece alguém homossexual, ou tem algum parente que está nessa prática. E eu quero dizer que a pessoa não é, e sim a pessoa está. Não é porque não nasce assim, então a pessoa está. Uns já esteve tanto tempo, outros tanto. Estive 25 anos. Então, uma das perguntas mais frequentes que eu escuto, que eu converso muito com pessoas assim, a pergunta mais frequente, a pessoa fala: nasce assim? Não nasce. Não nasce nem pela forma biológica e nem da forma que Deus fez. Porque Deus é verdadeiro, Deus é justo, tudo que Ele faz é perfeito, é justo e é bom. Ele fez o homem perfeito, e o homem, ele se corrompeu, e pela misericórdia Ele vem e resgata a gente de novo. Então Deus, Ele não ia fazer algo para contradizer a própria palavra dEle, dizendo que teria uma segunda, ou melhor, uma terceira opção na área sexual. Isso não existe. E também dizer que a pessoa de um determinado tempo, ele fala assim, a pessoa é assim por opção. Por opção também não é, porque ninguém acorda, um homem é hétero, casado, filho, tudo, ou solteiro é hétero, tudo, acorda e simplesmente decide: a partir de hoje vou ser gay. Isso também não existe, é a pior das explicações que tem, então não existe. Então eu separei aqui algumas explicações sobre isso, para que os irmãos entendam como vem isso. Então isso não nasce, e isso ninguém vira depois. Isso é uma construção, é um quadro construído de combinação de fatores, ou seja, vem lá da infância.
Então, quem é pai aqui, eu vou falar, quem não é, vai ser, também é bom já aprender com isso. E hoje eu até pedi para a Karina, agradeço a ela por ela ter concedido hoje a salinha para as crianças, porque alguns assuntos aqui não seria legal para a criança. E explicação sobre essa homossexualidade. Então, sobre a biologia diz que todos nascem com sexo biológico, machos e fêmeas do mesmo gênero. Ninguém nasce com gênero, e sim com sexo. Menino, menina ou menino. Então não existe um terceiro sexo. Isso a biologia diz. E o que eu já disse aqui, para Deus, ele não faria algo ao contrário do que ele ensina. E existe também alguns transtornos de má formação, que são os hermafroditas, que são extremamente raros, também não vou detalhar isso aí. E também não vai existir pessoas com dois sexos, também não tem, isso é explicado. E menino que pensa como menina e menina que pensa como menino não muda o sexo. Durante todo esse tempo da minha vida, eu pensei como mulher, agi como mulher, mas o meu corpo físico não foi mudado. Eu continuo homem porque Deus me fez homem. Quando pegou da minha mãe a criança, o médico disse: é um homem. E o diabo veio para mudar essa história por um período. Mas Deus falou para mim, é um homem. Falou para minha mãe, é um homem. Glória a Deus por isso. E, como eu disse, a homossexualidade é um quadro construído. Então eu quero dizer assim, alguns fatores determinantes aqui dessa questão. E pesquisas dizem que desses fatores, eu peguei alguns, com certeza 95% desses casos incluem nesses fatores. Eu incluí num tanto, acho que quase tudo. E esses fatores são a ausência da figura do pai. Pai invisível é aquele pai que está ali, mas o filho não vê. O pai está ocupado, o pai está distante, o filho está ali procurando, ele não tem uma presença, ele não tem um pai para ele se espelhar, aí ele vai se espelhar mais na mãe, isso cria uma predisposição. O pai, o segundo ponto é que o pai, quando ele é nulo nas responsabilidades, existem alguns casos que os pais são nulos na responsabilidade da casa, tudo é a mãe que toma frente, tudo é a mãe que decide, tudo é a mãe que fala, aí a mãe se torna um sargento, a mãe manda em tudo, e desculpa a expressão, o pai acaba se tornando um banana, não manda nada, e uma menina vendo isso, ela fala, não vou querer homem na minha vida, porque homem é desse tipo, então já que é a mulher que manda, então eu vou ser o homem dessa casa. E também começa aí uma tendência para esse fim. E o que eu quero dizer nessa situação, em que há essa troca de valores, são papéis trocados, valores invertidos e filhos também invertidos na forma de agir, cresce construindo esse quadro também. A criança está observando tudo a criança está vendo, a gente toma muito cuidado como pais, a criança está vendo tudo, e isso pende para a delinquência e prende para a imoralidade também. Situação de adultério, tem aí, o pai é um pai que está cuidando do filho, está orando pelos filhos, e de repente, ele por um momento ou outro tem uma situação de adultério, automaticamente, isso no mundo espiritual, ele não está mais como protetor da família, e aí entra uma legalidade espiritual e desprotege o filho. Então eu quero lembrar aqui que o adultério não é algo assim que o homem ou a mulher vai lá e tem um ato, e sim, o meu Jesus diz que se pensar, também ali adulterou. Então, às vezes aí os momentos aí, a pornografia, uma bobeira aí, isso também entra como adultério. Então os pais cometem as falhas e depois, sem saber, ele atrai isso para a vida dos filhos, isso está construindo. A criança está observando, isso está construindo. E depois, futuramente, os pais começam a cobrar dos filhos, porque os filhos desviou, porque o filho não era isso que eu ensinei e tal, e de repente, né, nada a ver ali, de repente algo muito sério. Isso eu estou falando de um reino espiritual, que todos nós aqui cristãos sabemos que o reino espiritual existe e ele existe. E o cuidado é feito
com os filhos, a gente tem que tomar cuidado com o que é feito em oculto, nós pais, porque o que é feito pode vir à luz do dia, porque nada fica em oculto, e que Deus, e de repente o que a pessoa faz na escuridão, os filhos podem trazer isso à luz do dia, os filhos podem manifestar algo nesse sentido e trazer uma vergonha aos pais. Então, o outro ponto é uma casa onde mora muita gente junto. Ali mora primo, mora tio, mora sobrinho, mora cunhado, um bolo doido. Ali não tem um lar definido, ninguém manda em nada, não tem divisão de casa, não tem divisão de lar. Ali pode acontecer o incesto, parente com parente. Ah, mas o irmão não tem nada a ver, com uma brincadeirinha de criança, não tem nada a ver aqui. Mas no mundo espiritual teve sim. E isso gera uma molestação, e sem pensar que o adulto também pode fazer isso. O quinto ponto é a rejeição do sexo da criança. Em alguns momentos, alguns casos, a mulher está grávida e o pai quer muito o menino, daí vem uma menina, aí a mãe quer uma menina, daí vem o menino, aí a menina acaba sendo o filhinho do papai e o menino acaba sendo a filhinha da mamãe. Isso é palavra liberada, e eu quero dizer algo aqui aos irmãos, que quem decide o sexo do filho é Deus. Engravidou, seja feita a vontade de Deus. Amém? Então eu quero falar de uma construção aqui, de como a gente deve fazer com os filhos. O filho é como se fosse uma planta que nasce e precisa ser cuidada, ser cercada, para que ela não entorta e não seja entortada pelo sistema que age ao redor. Para que essa plantinha cresça na direção correta, nós não podemos deixar de ter esses cuidados. Em Deuteronômio 19 diz: ensina a vossos filhos a lei, falando delas, assentando em sua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escrevendo nos umbrais da sua casa, e nas tuas portas. Ou seja, sela isso na vida do teu filho, e seja exemplo para que Deus multiplique os nossos dias, os dias dos nossos filhos, que o Senhor prometeu. E em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não desviará dele. Amém? Então isso é o que eu queria falar para os irmãos em relação às crianças, dessa construção que vem sendo gerada, infelizmente tem aumentado muito nos dias de hoje. É um cuidado, é muito cuidado. Então vamos lá para João capítulo 5. No primeiro versículo, amém? Eu quero deixar em aberto aqui que, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, você pode procurar, a gente pode conversar, explicar. De repente tem algum amigo, alguma pessoa que está assim, a gente pode conversar sobre isso e explicar para a pessoa como Deus fez e como é capaz de se libertar disso também. Então eu estou com o meu coração aberto para conversar com quem for. Falar: olha, eu nunca vi uma pessoa assim. Então tá, eu conheço alguém, vai lá e fala: pode ir lá que eu vou conversar abertamente. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou 5 andares. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando as águas é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou lá, desce sempre outro à minha frente. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem logo ficou são, tomou o seu leito e andava. Versículo 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amém? Quando eu nasci,
em uma família que não tinha entendimento nenhum da palavra do Senhor. O meu pai, ele foi criado por outras pessoas, ele não teve um amor de pai, nem um amor de mãe, e ele era analfabeto, e ele cresceu dessa forma, então foi isso que ele passou para a gente também. Então eu tinha um pai na minha casa muito agressivo, eu tinha um pai que não conversava, e infelizmente eu nunca ouvi a palavra "eu te amo" de um pai. Eu nunca senti, e posso dizer, não me lembro se eu fui beijado pelo meu pai. Então crescemos num lar desse jeito. E com o passar do tempo, a gente morava em fazenda e era colônia, e as crianças viviam pelo meio do mato, brincando, e o pai trabalhando, a mãe cuidando dos afazeres. E aos 5 anos de idade eu fui molestado por uma adolescente. Eu nem sabia direito o nome dele, eu só sei que em brincadeiras assim, ele molestou. Não houve estupro, mas ele molestou. Naquele momento houve um contato, o filho está desprotegido, a família não tinha uma base cristã, os meus pais me cobriam no frio com um edredom, mas não me cobriam em oração, que isso é muito importante, e eu desprotegido, fui atacado por esse rapaz, e eu cresci. Não me lembro na época se eu chorei, o que aconteceu, mas eu lembro que isso ficou gravado em mim, e foi algo que eu achei bacana, porque para ele era um tipo de, para ele era uma agressão, para mim era um tipo de carinho, e isso com certeza gerou dentro de mim, porque estava construindo minha vida ali. Aos 10 anos, meus pais foram trabalhar, meu irmão também foi trabalhar, já conseguiu idade para registrar, e éramos em 4 pessoas, e a minha mãe delegou toda a tarefa da casa para mim. Eu tinha que fazer todo o serviço de casa com 10 anos. Aí vinha a pessoa e dizia: nossa, esse menino é melhor do que uma mulher, tem mulher que não faz o que esse menino. E isso me enchia, me dava moral. E eu fui crescendo ouvindo isso, fazendo os trabalhos de mulher numa casa. Eu não tinha tempo de brincar de bola com os meninos, e pela construção que já vinha na minha vida, eu não tinha interesse também. E assim eu cresci, e quando foi aos 16 anos, a gente já tinha mudado para uma cidade pequena, e ali um amigo do meu pai que trabalhava com ele, frequentava muito a nossa casa, e ele era um pouco mais velho do que eu, e ele começou a explicar alguns assuntos de adolescentes sobre relacionamento entre homem e mulher. E com isso ele ficava me acariciando e falando como que eu devia fazer quando eu casasse, ou quando eu arrumasse uma mulher, como que eu ia fazer. Só que daí eu já não era mais uma criança, eu já tinha 16 anos, eu já tinha excitações, eu já tinha vontades, eu já tinha desejos. E eu comecei a gostar daquilo, só que na minha mente eu estava fazendo algo que estava diferente. Eu comecei num conflito comigo, uma briga interior, porque eu tinha um corpo de homem, mas eu estava gostando de um corpo de outro homem, e eu vi os colegas meus arrumando namoradinha e conversando com as meninas, e eu olhando para aquele cara, e eu sentia saudade dele, e de volta e meia, chegando no final de semana, eu não via a hora dele ir lá em casa para mim dormir na casa dele, e até que um dia aconteceu nessa brincadeira, tudo aconteceu, o meu primeiro contato sexual com um homem. E foi algo muito ruim, mas eu já tinha me apegado a ele, porque eu não tinha o meu sentimento de o amor do meu pai. Então aquele homem, naquele momento, ele estava representando o meu pai, porque ele me dava presentes, ele me ajudava em muitas coisas, e eu gostei dos carinhos que ele fazia. Mas o dia que aconteceu tudo isso, foi um sofrimento muito grande, e eu fiquei muito triste, porque aquele homem que eu estava tendo uma afetividade era um cara agressivo. Me fez muito mal. E daí desencadeou, abriu-se uma porta muito grande, e eu continuei nessa vida durante todo esse tempo. E aos 17 anos o meu pai faleceu, ele morreu com 45 anos. E quando eu estava com 21 anos, a minha mãe achou meu irmão enforcado na cozinha de casa. Com 23 anos ele tinha. E depois, quando eu estava com 30 anos, eu já estava órfão de pai, de mãe, não tinha irmão, não tinha mais ninguém. Aí eu descambei mesmo. Aí eu desandei de verdade. Foi aí que começou a transformação física, que chegou naquela foto que vocês viram. E eu queria mudar cada vez mais e mais. E eu brigava ali comigo. Eu lutava ali, eu não queria, mas estava.
Então era a forma que eu achava de ficar feliz, uma felicidade que não existia, era uma dor. Então às vezes a gente vê na rua pessoas dessa forma e a gente pensa, é frescura, não é? Às vezes a gente pensa, é porque é ficar assim, não é. Ninguém quer estar desse jeito. Como ninguém nasce desse jeito, não é uma predestinação, então ninguém quer estar assim. Então às vezes a gente olha, aquela pessoa está ali feliz, e a maioria, posso dizer, dos homossexuais usa uma máscara de palhaço que faz todo mundo rir. Todo mundo que chega perto dele tem aquela alegria toda. Mas quando entra dentro do quarto, é muita dor. É muito sofrimento você olhar para você e você ver que você está fazendo algo. Você vai a um casamento, vê um jovem casando com uma menina e você... Glória a Deus. Então eu peço aos irmãos, se vê alguém dessa forma, ou conhece, ama porque essa pessoa está com a alma ferida, essa pessoa está com o sentimento ferido lá de infância, e a gente não sabe, e às vezes critica, lá vai o viadinho, lá vai a bichinha, mas não sabe o que aquela pessoa passa. Então eu conversando com Deus, e eu olhei esse tanque de Betesda, que fala no versículo 3, ainda existe hoje, está lá, enfermos na alma, cegos. Então para mim, o que está nesse tanque hoje, são aquelas pessoas que estão na leste-oeste agora, esperando o mover da água, esperando uma oportunidade. Para mim, são aquelas pessoas no semáforo, drogado, sujo, está esperando, está aguardando uma visita. São aqueles índios, são as pessoas que moram na rua, está ali esperando alguma coisa acontecer, está ali, não gostaria de estar. Às vezes a gente passa, vem pelo centro, essa pessoa vem na beira da janela pedir dinheiro, às vezes a gente nem olha, mas a gente não sabe por que está atrás daquilo ali. Não é um vagabundo, não é uma pessoa que não presta. Vê bem, quem gostaria de estar daquela forma, sendo massacrado daquele jeito, sendo surrado daquele jeito? Eu visito casa de recuperação dependente químico, é muito sofrimento, é tudo pessoas de lar desestruturado, que vem formado ali, essa construção errada, dessa falta de Deus, desse não conhecimento da palavra, vem crescendo, gera tudo aquilo ali, e cresce dessa forma e fica desse jeito. E às vezes a gente passa, aqui a Bíblia fala que Jesus estava indo para uma festa, ele estava indo para uma festa, ele desviou o caminho e foi lá buscar. Eu estava lá, só que não 38 anos, eu estava 25 anos lá, esperando que algo acontecesse, que algo mudasse. E ele chega em mim e fala: quer ficação? Então cata a tua cama e anda. E eu decidi, falei, eu vou andar. Em 2008 eu conheci um pessoal de uma igreja, lá no meu trabalho eu sempre frequentava pessoas, e era cristão, me chamou para ir numa igreja, eu fui, e graças a Deus aquela igreja me acolheu, muito importante, porque eu cheguei daquele jeito da foto, e realmente queria uma confusão, porque as irmãs não sabiam de qual eu vou para sentar, e senta de lá e de cá, irmã, seja bem-vindo. Eu falei, irmão, meu Deus. Então eu fui abraçado, mesmo falando a verdade, me colocaram ali, e naquele dia eu me senti bem, e Deus usou um pastor, e ele falou comigo dessa forma. Lucas 14:33 diz que aquele não deixa tudo que tem, me segue, não é digno de ser meu discípulo. E eu fui lá no congresso que eles estavam, e estava tendo a ministração, e eu cheguei lá, sabe aquele final do culto, onde está o louvor, que está o povo, tinha um povo caindo, tinha um povo gritando, um povo pulando. Eu falei, que é isso? Que povo doido. E o povo pulando, o povo gritando, só que eu não saí de lá, e eu gostei daquilo. Eu senti algo diferente, eu queria sair, mas eu não queria, eu queria ficar, mas eu não ficava. Aquilo começou
mover algo estranho dentro de mim, e ali eu comecei a ver coisa estranha. Aí eu vi um rapaz tocando para mim aquilo era um berrante, mas depois disseram que aquilo era um chofar. 6 meses depois eu fui saber que aquele moço não existiu naquele lugar. Eu comecei a ver coisas e eu fui embora dali. Naquele dia eu tenho certeza que o meu Jesus falou para mim: queres ficar são? Eu tenho certeza absoluta, foi naquele dia que ele falou: queres ficar são? Porque eu saí dali incomodado, tudo em mim estava esquisito, tudo em mim estava estranho. Eu comecei a ficar com vergonha da minha roupa, eu comecei a ficar com vergonha dos brincos que eu usava, que era 4 por falta de 2. Eu fiquei com vergonha da maquiagem que eu estava usando, e eu saía para os lugares, eu fui embora, encontrei um amigo meu, ele olhou para mim e falou assim: você está esquisito. Eu falei: eu sempre fui esquisito. Não, você está esquisito. E a partir dali eu fui caminhando, voltei a visitar a igreja, mas eu estava com a minha cama ainda, porque eu continuava praticando, mas eu estava indo, só que eu estava praticando, mas eu estava sentindo culpa, eu estava bebendo, mas eu estava ainda com culpa. Aí, quando chegou um tempo, continuei visitando a igreja, e um certo dia eu fui a um casamento, no mês de abril, dia 12, em 2008, e lá eu fui humilhado pelo rapaz do buffet, porque houve uma confusão na mesa, me chamaram para resolver. Eu fui lá, ele olhou para minha cara e falou: primeiro que você está bêbado, e segundo que você não pode falar comigo, que nem para mim homem você é. Isso me deu uma facada. Eu fui embora, não quis estragar a festa do meu amigo, falei: eu vou embora, fui chorando. Eu tentei voltar várias vezes, falei: eu tenho que matar ele porque ele me humilhou. E eu fui para casa chorando, desesperado. Entrei no meu quarto, não ficava bem. Aí tinha uma Bíblia colocada, aquela Bíblia que a gente guarda, nunca usa. E essa Bíblia eu ganhei numa festa de formatura quando eu fiz 2º grau. Aí eu peguei, abracei ele e falei: pelo amor de Deus, olha o tamanho dessa cidade, o cara me dá uma Bíblia, tanto presente para dar, o cara me dá uma Bíblia, mas foi essa Bíblia que estava em casa. E eu olhei, falei: bom, eu vou abrir, eu nunca li mesmo. E eu abri essa Bíblia, como a gente às vezes abre assim. O pastor Tássio que não pode fazer isso, que é amuleto, abrir de uma vez assim: vai cair ali, eu vou ler, vai que tá a parte que Judas se matou, Deus me livre. Aí eu li lá Salmo 72, 14. Libertará as suas almas do engano e da violência, porque precioso é o seu sangue aos olhos dele. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça: o que quer dizer isso? Eu não entendi, mas eu li. E se eu li, a palavra entrou como faca de 2 gumes, entrou na minha vida e já começou a trabalhar. A minha cama já estava ficando pesada, eu já estava para deixar ela para trás, mas eu continuava ainda com a minha caminha. De vez em quando, um telefonema, a caminha vinha lá: eu vou deitar um pouquinho, E hoje eu pude entender que, se voltar 2 versículos para trás, no versículo 12, vai dizer assim: porque ele livrará o necessitado quando clamar, e também ao aflito e ao que não tem quem o ajude, lá na beira do tanque. Compadecer-se-á do pobre, do aflito, e salvará a alma do necessitado. Então, essa palavra já dizia que Jesus já tinha passado na minha vida e que tinha mandado eu ficar sarado e que a decisão era minha. Mas ele leva a tua cama, eu continuei levando. E no dia 12 de abril, por essa humilhação, quando eu li isso aqui, naquele dia eu fui liberto do álcool. Para a glória a Deus, nunca mais bebi álcool. E pensa numa pessoa que bebia. No dia 19 de maio, eu, na minha casa, eu estava indo na igreja de vez em quando, e de vez em quando eu voltava. Eu ia para a igreja levar a minha cama, volta e meia deitava na minha cama, e assim eu ia. E no dia 19 de maio, eu tive minha última prática homossexual. Nesse dia, 19 de maio, eu fui liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Nunca mais homem nenhum tocou no meu corpo, nunca mais homem nenhum entrou na minha casa. Eu arrumei uma confusão daquelas, porque eu fui ameaçado, porque eu fui agredido, porque eu tive que cortar muitos relacionamentos. E nesse dia eu fui liberto para a honra e glória do Senhor, no dia 8 de junho
de 2008, eu fui na igreja, já cheguei sem minha cama. Não deitava mais nela. Não fazia mais sentido. Não precisava mais dela. Para que eu vou querer ela? Naquele dia, começou o culto, aquele mover, aquela coisa bonita. E eu já comecei a ver tudo diferente. O Senhor já estava trabalhando. O Senhor já estava limpando. O Senhor já tinha me tirado daquela prática. De repente, o Senhor Jesus me disse, porque Ele está falando lá no capítulo 14. Eu podia até sentir, depois que eu vi isso aqui, eu podia até sentir naquela época o Senhor Jesus olhando na minha cara, dá de dedo, e Ele me encontrou. A Bíblia fala que depois Ele encontrou aquele paralítico no templo. Foi lá no templo, então Ele já estava cultuando. Eu acredito que estava aqui sem a cama também. Aí Ele olhou no olho dele, eu tenho certeza que olhou no meu e disse: eis que já estás são, eis que não praticas mais, eis que já está limpo. Eu imagino e eu senti Ele com o dedo olhando no meu olho dizendo: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então isso eu senti, isso eu agradeço, eu louvo a Deus por isso. E aquele homem, no versículo 15, diz que aquele homem anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Então, há poder, há cura, há solução. Tem solução? Tem. Tem como tratar? Tem, porque o Deus que fez na minha vida pode fazer na vida de qualquer outra pessoa. E aquele que crê verá a glória de Deus. Todo aquele que crê verá a glória de Deus. E Deus colocou fé na minha vida, e Deus me ensinou a caminhar. Depois de 3 meses eu fiz um discipulado. Aí no dia 14 de setembro de 2008 eu fui batizado nas águas, também fui batizado no Espírito Santo. Foi selado a minha vida, e daquele momento até hoje, durante 10 anos da minha vida, esse ano estou nessa carreira de 10 anos, agora é abril, maio, junho, setembro, 10 anos de libertação, 10 anos servindo ao Senhor. Não sou nada, tudo é pelo Senhor, a honra e a glória dEle, a transformação quem fez foi Ele, a visitação na minha vida quem fez foi Ele. Então a honra e a glória é para o Senhor Jesus. E amém, glória a Deus. Como eu tinha dito, das pessoas do tanque que está lá, que ainda tem hoje doentes, que estão lá precisando dessa ajuda. Então eu peço aos irmãos em nome de Jesus, se não puder chegar perto, se não puder ajudar, ajuda dizendo assim: qual o teu nome? Vai falar assim, ele vai falar fulano, algum dele vai falar. Chega em casa e intercede. Ora por aquela pessoa. Ora por aquela pessoa, porque Deus vai visitar. Porque Jesus vai visitar. Que se a gente voltar no capítulo anterior, no capítulo 4, a gente vai ver que um oficial do rei viu que Jesus, ficou sabendo que Jesus ia vir para Jerusalém, correu lá e falou: Jesus, o meu filho, ele está com febre, ele está passando mal, ele está morrendo. E ele não sabia, mas eu vejo aqui Jesus dizendo praticamente assim: eu já passei lá. Eu já fui lá. Então aqui houve uma intercessão por alguém que estava morrendo. Então nós podemos ser intercessores, nós podemos fazer alguma coisa. Não é catar, trazer para dentro de casa, porque tem os lugares específicos para isso, mas orar,
aconselhar, falar, eu te amo, Jesus te ama, quer mudar, vamos mudar, tem um caminho, tem uma solução. Então, eu peço aos irmãos, eu peço a gente como igreja, que a gente começa a observar mais essas pessoas, porque eu passo, outro dia o Fernando falou para mim, ô pai, os teus amigos tudo mora na rua? Falei, porque volta e meia você cata da rua, vão almoçar num lugar e é teu amigo? Quem é, pai? É meu amigo. É meu amigo. Então eu tenho essas loucuras. Outro dia eu passei ali pela Arcindo do Sardo, tinha um travesti 6 horas da tarde, imagina a hora do rush, carro passando para lá para cá, e esse cara no banco totalmente alucinado, além dessa prática droga, e ele gritava e as pessoas rindo dele, e ele falou assim, para de rir de mim que eu estou batalhando, eu estou trabalhando. Aí eu olhei e falei, nossa, mas aqui? Aí eu fiquei, e agora? Eu sou cristão, Deus me tirou dali também, e eu não vou contar, não vou fazer nada. Falei, e os outros, tá todo mundo vendo, logo perto da Escola das Américas ali, aquele movimento. Falei, não, parou um cliente. Aí eu parei e fui lá. Quando eu cheguei, eu falei, boa tarde. Oh! Eu falei, boa tarde. Eu falei, eu vim te dar um abraço. Pensa no irmão podre de sujo. Abracei ele, aquilo todo mundo parou. Falou, nossa, o cliente é doido. Parou, eu conversei com ele, só falei para ele assim, eu vivi o que você está vivendo, eu senti o que você está sentindo, e vou te dizer uma coisa, há uma cura, há um tratamento, há alguém que te ama, independente do que você está fazendo. Ele deu a vida pela tua vida, lá numa cruz de Calvário, e se eu parei aqui, eu parei para dizer para você, que Ele vai te tirar daí, se você quiser, Ele vai te tirar, porque Ele tem poder para isso, basta você crer que Jesus salva, Jesus cura, porque Ele me curou. Aí ele olhou para mim e falou, mentira, o senhor era assim? Falei, era, então eu não posso tacar pedra, que se eu tacar pedra em você, eu vou acertar em mim, porque eu também fui assim. Aí ele, então, o que eu faço? Eu falei, eu te dou o telefone, a hora que você tiver um desejo no coração, você me telefona, e você me liga, e eu vou orar por você numa outra oportunidade, e eu vou conversar com Deus para que Ele te visita também, ou você procura, se você não quiser me procurar, você pode procurar uma igreja, e procurar uma igreja cristã, alguém vai te orientar, vai te aconselhar. O que aconteceu com ele eu não sei, mas eu sei que algo aconteceu porque eu falei a palavra para ele, e a palavra entrou na vida dele, eu tenho certeza disso. Amém? Então eu glorifico a Deus por essa oportunidade, é algo grandioso, e eu sou feliz por participar dessa igreja, desse ministério, eu sou feliz pelos irmãos, agradeço o pastor por ter confiado em mim, por ter deixado dar esse testemunho. Então, a glória e a honra é dado ao Senhor. Então, vamos ficar em pé. E vamos abraçar, vamos amar ao próximo como Jesus nos amou também. Então, vamos acolher, vamos liberar a palavra, vamos liberar a verdade que liberta, porque só o Senhor mesmo que liberta. E então, vamos trazer esse povo para Jesus, porque é a salvação também. Amém?